Olá, vamos continuar falando da teoria de Platão, entrando agora na sua principal alegoria, que é o mito da caverna, a alegoria da caverna, a parábola da caverna, não importa. O tema é imprescindível para se entender quem de fato foi Platão e sobre o que ele quis falar. A caverna se encontra no famoso livro A República, que é um dos seus principais diálogos platônicos, né? Em que Sócrates é o seu principal protagonista. Como sempre, né? Eu falei um pleonasmo aqui, principal protagonista. Sócrates é o protagonista da história. Ele conta esse mito da caverna para os seus interlocutores. No que é que se baseia esse mito, essa alegoria? Vamos tentar entendê-la. No interior de uma caverna, pessoas são mantidas prisioneiras desde que nasceram. Quer dizer, desde que mundo é mundo, elas estão ali, naquela caverna, no interior da caverna. Ficam de costas para a entrada, acorrentadas e impossibilitadas sequer de voltar a cabeça para trás. A única coisa que elas conseguem ver é a parede do interior da caverna, o fundo dessa caverna. Estão acorrentadas, presas umas às outras, são de fato prisioneiras desde a infância. Há um muro logo atrás delas e uma fogueira entre este muro e a entrada da caverna. A fogueira é a única fonte de luz que essas pessoas têm. Pessoas carregam objetos por trás desse muro e conversam entre si. Tudo o que os prisioneiros veem são as sombras desses objetos e tudo o que ouvem são as vozes dos seus portadores. Esta é sua realidade desde o início. Uma representação seria essa aqui. O fundo da caverna. Aqui estão os prisioneiros. Aqui existem pessoas com esses objetos, representações de objetos. Dessa fogueira emana uma luz, né, que incide nos objetos e faz aparecer sombras aqui. Essa é a única visão de mundo que essas pessoas têm. As sombras na parede da caverna. Essa é a sua realidade. Isso é o que elas veem e sempre viram desde que mundo é mundo, desde que estão aí. Essa é a verdade para elas. Então, o que essas pessoas... Às vezes elas comentam, né, alguma coisa entre si, falam entre si. Os prisioneiros, como não têm acesso, não sabem quem são esses caras aqui, eles acham que as vozes vêm das sombras, que as sombras aqui se comunicam entre si e tudo mais. Quer dizer, a concepção de realidade para esses infelizes é essa aqui. Tudo que aparece no fundo da caverna. As sombras são a verdadeira realidade dessas pessoas aqui. Ampliando a imagem, temos aqui um dos prisioneiros que sai da caverna. Ele consegue ser libertado. Quando um prisioneiro é libertado e deixa a caverna, primeiro ele sente seus olhos doerem. É claro, ele está no escuro, né, o tempo todo. Ele sai da caverna, se depara com a luz do sol. E isso faz com que seus olhos doam, lógico. Não está acostumado à claridade. Sua primeira intenção é voltar à antiga morada, ou seja, a caverna. Mas ele resiste e espera seus olhos se acostumarem à claridade. A curiosidade humana é maior. É aquela coisa, ele vê o mundo tão grande, tão repleto de coisas, ele não consegue compreender tudo aquilo. É muita informação. A vontade que ele tem é de regressar. Daqui, ele consegue entender tudo. Então, é mais fácil de digerir. Já o mundo lá fora, não, tem muita coisa. Só que a curiosidade humana fala mais alto do que a vontade de voltar. Ele decide ficar. Ficar para entender o mundo lá fora. E ele espera seus olhos se acostumarem à claridade. Então, nesse momento, ele se deslumbra. Esse aqui é um momento importantíssimo na teoria de Platão. Esse espanto, esse encantamento, esse deslumbramento. Espanto pode ser uma palavra que sirva também. Ele percebe a imensidão de formas, cores e texturas ao redor. Percebe, então, que a caverna não passa de uma ilusão. Ele percebe que a realidade mesmo está aqui. Do lado de fora, são as coisas. Ele passa a não ver mais apenas sombras, mas sim as coisas como elas são, os objetos, como eles são, os animais. Então esse é o mito da caverna. Esse é o simbólico e maravilhoso mito da caverna. Um filme que traduz esse mito e nos leva, né, a entendê-lo perfeitamente é Matrix, ou Matrix, em inglês. É um livro dos irmãos Wachowski, que traduz bem essa linguagem. Nesse filme, Morfeu seria o cara que resgata o prisioneiro da caverna. O prisioneiro seria Neo, esse personagem aqui. Morfeu oferece a Neo 2 pílulas. Uma delas vai levá-lo a conhecer a verdade de fato. E a outra
vai fazer com que ele continue naquela alienação. Neo acaba pegando a pílula que leva ele a conhecer a verdade. É a pílula que vai indicar o caminho para a saída da caverna. É aquela coisa, Morfeu até fala, se você pegar a pílula vermelha, que é a que leva a verdade, eu vou levar você até o final da toca do coelho. Uma referência totalmente, coelha não, né? Do coelho. Uma referência à caverna platônica. Toca, caverna. E então quando Neo decide, claro, ele é um cara curioso, ele quer saber o que há por trás daquela realidade que ele considera que é a realidade. Então ele pega a pílula vermelha e ele conhece então a verdadeira face do mundo. Ele vê que nessa realidade verdadeira, fora da Matrix, os seres humanos são cultivados em grandes campos pelas máquinas que assumiram o poder. O mundo é sombrio e as máquinas tomaram o controle e fazem dos seres humanos fontes de energia, pilhas, digamos assim, para poder elas se manterem vivas, as máquinas poderem sobreviver. Os seres humanos então são cultivados em campos. Neo acorda, ele enxerga essa realidade assim que sai da caverna, que seria a Matrix. É uma coisa bem interessante. E os próprios diretores do filme deixaram isso bem claro. A realidade que a gente quis passar é a do mito da caverna. E traduzindo o mito para os dias de hoje, ele representa os nossos preconceitos. O mito da caverna, ele pode ser levado em conta dessa forma aqui. Hoje em dia, é comum a gente julgar as pessoas pelas aparências. Né? Julgamos a pessoa pela cor da pele. Isso é comum. Daí surge o racismo, daí surge a intolerância. As pessoas às vezes são julgadas pelo próprio sotaque. E não pelas ideias que possuem. Não pelo seu conhecimento, não pelo seu caráter. O sotaque às vezes fala mais alto. A sua aparência, né? É o que ela é por fora. E isso está errado. Isso é o que Platão tenta eliminar. Porque isso resulta em discriminação. E não leva a humanidade a canto algum. Os sentidos para Platão enganam. Então, nós temos que aprender o caminho para fora da caverna. E como é que nós vamos conseguir isso? Com os sentidos? Olhando para as coisas? Escutando as coisas? Não. Através da razão. Essa sim é a verdadeira guia para fora da caverna. Só assim nós vamos conseguir nos libertar do preconceito que nos envolve dia após dia e vamos conseguir deixar as nossas caverninhas. Cada ser humano vive dentro de uma caverna. Cabe a ele saber escapar dela.